Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Nós estamos em mais um episódio do nosso Coffee Talks. Se você perdeu o último, eu te peço, volta lá, porque foi muito forte. Eu já te adianto que a nossa produção inteira estava chorando neste podcast, então volta lá se você quer chorar um pouquinho também. Então, volta, assiste, que foi muito, muito incrível. Mas hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial que eu tenho certeza. Se você vem aqui na Link, você com certeza conhece ela. Nós temos aqui a nossa queridíssima Vika! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Maravilhosa! Tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada, Ló, Eu pelo tô muito convite. feliz de tu estar aqui, essa diva, gente. Ela é uma diva aqui da Link Church, hein? Me sinto muito honrada com o convite. Espero que seja um momento realmente edificante que dê pra somar aqui com as nossas vidas. Amei, eu tenho certeza que vai ser. Não tem nem dúvida disso. Amém. Então, pra gente começar, pra pessoa que não te conhece, te apresenta aí. Vamos lá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vitória Nicole, aqui mais conhecida como Vika, mas eu realmente gosto de me apresentar pelo meu nome, porque sem os meus pais saberem, eles colocaram um nome com o mesmo significado. Vitória significa aquela que vence, e Nicole é aquela que conduz o povo à vitória. Então, como o nosso tema Gente! hoje é identidade, eu gosto bastante de ressaltar sobre o meu nome. Eu sou casada com o Christian, é um homem de Deus que eu amo muito. Eu, junto com ele, a gente lidera aqui o Ministério de Louvor, o Link Music, e também lideramos uma Link nas Casas, que é a Link Jerônimo Pimentel. E no mundo business, nós temos a Vika Loja, que é uma loja muito amada nesta cidade, em breve no Brasil, em breve no mundo. Amém! Em nome de Arrasou! Jesus. E é isso aí. Essa, mais ou menos, sou eu, filha de Deus, amada, muito feliz, muito animada. E é Ah, que linda! Se você ainda não conhece Vika Loja, vai lá. isso. Era pra ter vindo toda de Vika. Como eu Pois não pensei é, nisso, ela mas veio ela a está, tá, gente? Olha Eu só. tô de Vika, Olha só, ela Vika tá. Loja, já sigam lá. Eu até queria comprar essa blusa, tentei comprar ainda agora aqui, gente. Então, amiga, vamos lá. Vou te chamar de amiga. Tá. Ou é Vika ou é amiga. Eu tô Então te... vai, e fique à vontade. Amiga, vamos lá. Eu sei que você tá nessa posição aqui na igreja, em que você é muito vista, exatamente por, né, estar nesse ministério de louvor, que é um ministério muito visto. Na verdade, é a nossa liderança, né? Às vezes a gente acha que não, mas as pessoas estão sempre de olho naquilo que a gente tá fazendo por aqui, né? Já fica essa dica aí pra você, líder. As pessoas estão vendo o que você tá fazendo. É verdade. Também com a loja. Acaba que muitas pessoas te conhecem, te veem, e eu tenho certeza que todo esse processo em relação à identidade, que é o nosso tema de hoje, foi muito importante para você. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse processo para ti, tanto em relação à identidade, de forma geral, quanto relacionando ao que você faz, tanto em chamado, quanto em relação à loja, enfim. Enfim, vamos lá, galera. Eu gosto muito desse tema, identidade. E esse ano, principalmente, eu falei muito sobre isso. Falei muito em discipulado, com as meninas. Muito sobre isso, porque é algo que Deus vem trabalhando comigo ao longo de 2024. Mas eu vou começar falando que quando a gente nasce no berço evangélico, já vem de uma igreja tradicional, a gente é muito habituado a viver uma vida de performance, muitas vezes até mesmo uma vida de capa. E quando tu vive dentro desse cenário, é muito difícil tu te encontrar contigo mesma e mostrar quem realmente tu é. Porque a todo momento você está sendo ensinado, olha, não faça isso, não faça aquilo, se você fizer isso é melhor que você vá pedir perdão para Deus no secreto e acoberte. E que é uma cultura totalmente diferente da cultura que nós vivemos aqui dentro da Link. Da nossa igreja. Quando eu cheguei aqui na Link, eu me deparei com esse cenário de vulnerabilidade e foi muito escandaloso para mim. Eu olhei e disse, meu Deus, essa galera fala tudo, se eu for falar tudo aqui, o meu marido me mata, minha mãe me mata, meu pai... Tipo assim, eu vou surpreender a todos. E
Então, durante muitos anos da minha vida, eu fui acostumada a viver nesse cenário. É melhor você guardar para si mesma quem você é. É melhor você guardar para si mesma aquilo que você pensa e a forma que você pensa em se vestir em tudo. Mas no início de 2024, Deus começou a falar comigo sobre sair do lugar da autopreservação. Desde que eu entrei aqui na Link, eu fui muito trabalhada nesse quesito vulnerabilidade, se mostrar, ser real, realmente, e confessar os seus pecados e ser você mesma. Então, realmente, Deus trabalhou muito comigo sobre isso. Mas no início de 2024, Deus falou assim: eu quero que você saia do lugar da autopreservação, eu quero que você saia desse lugar de se esconder e eu quero que você mostre a sua verdadeira identidade. Porque quando você mostrar a sua verdadeira identidade, aí sim eu vou conseguir te usar com autoridade. E Uhum. eu disse assim: Senhor, me contextualiza. E aí eu tava lendo a Bíblia, um dia isso, no início do ano, né? Eu tava lendo a palavra. E eu li aquele texto que está em Mateus, aonde Jesus se encontra com os discípulos e aí ele pergunta assim: quem é que a galera tá dizendo que eu sou? E aí a galera disse: ah, uns estão dizendo que você é isso, outros estão dizendo que você é aquilo. E aí Pedro responde para ele: olha, mas eu entendo que você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus olha para ele e diz assim: olha, bem-aventurado você é, porque você não saberia disso se do céu não te fosse revelado. E agora eu digo para você quem você é. Você, Pedro, você é pedra e sobre ti eu edificarei a minha igreja e eu vou te dar as chaves dos céus e tudo aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus. E Deus começou a falar comigo sobre isso e ele disse assim: Vitória, a partir do momento que você consegue olhar para mim, entender quem eu sou, aquilo que eu represento na sua vida, eu olho para você e digo para você quem você é. Uau, Eu amém. revelo para você a sua verdadeira identidade, mas você precisa olhar para mim e entender que eu sou seu pai, entender que eu sou seu provedor, e entender e conseguir me enxergar no todo, todos os âmbitos do meu caráter, para que eu consiga mostrar para você quem você é de fato. E somente a partir desse momento você vai conseguir exercer a sua autoridade. E eu disse assim: Senhor, então, por favor, me mostra quem você é, porque eu preciso saber quem eu sou. E nesse momento Deus começou a falar: sai do lugar da autopreservação, fala o que vem no teu coração, porque eu sempre ministrei a adoração na igreja, mas eu tinha medo de ministrar extravagantemente, como eu realmente sentia de Cristo, de me Sim. ajoelhar, de me prostrar e de dizer, e vamos lá, e realmente entregar e derramar o meu coração, porque eu sempre pensava: como será que vão me olhar se eu fizer isso? Será que vão dizer que eu quero me aparecer? Será que vão dizer que eu quero me exibir? Porque aqui a gente fala muito de temperamento, né? Aqui na igreja. E eu sou sanguínea. Então, o sanguíneo, ele, por si mesmo, mesmo que ele não queira, ele já chama muita atenção por ser extravagante, por Uhum. ser falante, por falar alto, por brincar demais. E durante muito tempo, o Satanás tentou deturpar a minha visão a respeito de mim mesma, para Uhum. que o fato de eu ser sanguínea e brilhar naturalmente, na verdade, não fosse algo bom, mas que fosse um problema para mim. Uhum. Então, todas as vezes que eu via que eu estava pegando espaço demais, eu queria me esconder. Que eu Sim. via que eu estava indo pro brilho demais, aparecer demais, eu queria me esconder. E isso impactou na minha forma de me vestir. Eu sempre gostei de me vestir colorida. A calça azul, blusa estampada, eu sempre gostei disso. Mas Satanás dizia assim: olha, não se vista desse jeito. Não, não te mostra desse jeito, senão vou dizer que tu quer te aparecer. O Espírito Santo dizia: ministra, fala em línguas enquanto tu tá ministrando. Eu cheguei ao ponto de, quando eu ministrava a adoração, Satanás falava nos meus ouvidos: não fala em línguas. Vão dizer que tu tá inventando. Não fala em línguas. Vou dizer que tu tá performando. Isso me impedia de falar em línguas na ministração. Isso me impedia realmente de romper. Então, durante muitos anos eu fui acreditando nessas mentiras de Satanás, e Deus foi desfazendo essas mentiras para que a minha identidade viesse para fora. E eu fui Amém. me forçando a entrar nesse cenário. Eu dizia: Senhor, você sabe que isso é desconfortável para mim. Me vestir de uma forma colorida no altar, como eu gosto, realmente é desconfortável, porque existem mentiras que estão falando. Mas eu vou romper isso dando esse passo. Amém. Senhor, você sabe que o que eu estou pensando,
que se eu falar em línguas aqui, as pessoas vão pensar tal coisa e vão julgar de tal forma, mas eu vou fazer porque eu sinto que você quer que eu faça isso. E aí eu comecei a E é romper. muito louco isso, porque geralmente essas enfim, né, 100% Satanás perturbando a nossa cabeça, que é isso que ele gosta de fazer, perturbar. E a verdade é que não tem ninguém pensando isso. Tem Exatamente. ninguém pensando isso, sabe. Muito pelo contrário, eu vou dizer pra ti, Vika, pra mim não tem nada mais tu do que exatamente isso, Amém. sabe. Eu não quero te ver de bege. Não quero nunca mais te ver de bege, Vika! Minimalista. Nunca, jamais! Brincadeira, mas é que realmente a gente vê muito da tua personalidade e isso foi uma coisa que sempre me marcou muito em ti. Amém. Mas acaba que a gente realmente se deixa levar pela voz de Satanás a ponto de achar que as pessoas estão pensando isso, de achar que, enfim, e deixando de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer por conta do que as pessoas vão pensar. E as pessoas não estão pensando. Exato. As pessoas não estão, mas é Satanás brincando com a nossa mente, Exato. realmente, né? E assim, é muito legal te ouvir falar sobre isso, porque, assim, você, né, cresceu nesse lar cristão, cresceu na igreja evangélica. Eu, por outro lado, não cresci, mas quando eu tive esse encontro com Jesus, eu tive algo muito parecido, de realmente conhecer a Deus, conhecer meu pai e de fato me conhecer nesse tempo. Porque a verdade é que quando eu cheguei tão perdida, eu cheguei tão perdida com Deus, assim, que eu realmente não sabia quem eu era. Exato. Assim, eu só reproduzia muitas vezes, eu reproduzia muitas coisas que eu via. E eu não conseguia me encontrar. Eu me perdia, eu muitas vezes só falava aquilo que estava todo mundo falando. Eu era muito rebelde também, então o que tá todo mundo falando eu falava o contrário, então, só pelo, entendeu? Só Sim. pelo negócio, enfim. Mas a verdade é que eu não sabia quem eu era. Eu Sim. não sabia qual era a minha essência. Perfeito. A ponto de, quando eu cheguei na igreja, eu lembro que eu sempre falava: ai, eu sou muito tímida. Eu sou muito tímida. Essa era uma frase que saía muito da minha boca. Uhum. E eu lembro o momento que eu descobri que a timidez não era de Deus. Eu fiquei assim: oi? Como assim? Então, se eu não sou tímida, eu sou o quê? Porque eu me escondi por tanto tempo na timidez que eu não sabia. Eu não sabia mais nada de mim, sabe? Uhum. E hoje, passando por muitos processos em relação, muitos processos com Deus e muitos processos em relação à minha identidade, vocês nunca mais vão me ouvir falar isso. Nunca mais, porque isso não é, primeiro, não é uma verdade, sabe? Sim. E assim, eu posso ser um pouco mais introvertida e eu sempre falo que, enfim, né, eu sou casada com um Golden, eu sou casada com uma pessoa muito extrovertida, com muitos amigos, que fala com todo mundo, que ama sair, e aí quando eu tô perto eu fico meio tipo assim, poxa, Destoa, né? realmente, né, não tem como comparar. Mas, assim, a ponto de muitas mentiras, de eu não gosto de estar com pessoas, enfim, tudo isso foi mudado por Deus, Amém. realmente, sabe? E a timidez já não faz mais parte de quem eu sou. Porque quando eu encontrei a minha essência em Deus, eu percebi que, muito pelo contrário, Deus me chamou para comunicar. Como uma Perfeito. pessoa que tá na timidez comunica? Não faz sentido. Isso foi o diabo roubando algo de mim, Exatamente. querendo roubar o meu chamado, sabe? Exatamente. E eu queria que tu falasse sobre isso. Tu passou por algum processo assim? Foi perfeito. Nossa, foi perfeita essa Eu me abraço, colocação. Foi perfeita essa colocação, porque eu estava até pensando realmente em compartilhar sobre isso. Porque eu tenho uma loja, né, como eu falei no início, a Vika, e a Vika, ela passou por muitos momentos de transição. Por muitas transições. Transições de apresentação, transições de produtos, transição de estilo, porque a Vika, ela é 100% eu. A minha loja, ela transparece 100% a minha identidade, é a minha marca. E a gente está passando por uma transição de marca agora. E eu quero tornar a Vika não uma moda cristã, mas uma moda que reflita Cristo, que de alguma forma identifique a Cristo. E por que eu tô falando sobre isso? Porque no período que eu estava perdida no personagem, esse se encontrar também, ele veio muito de realmente ter a revelação da paternidade de Deus. Eu não sei como foi pra ti, na verdade, eu sei mais ou menos, mas eu nasci fruto de pais separados.
Então eu fui realmente criada sem a presença do meu pai. E a gente sabe que é o pai que dá destino, é o pai que te norteia, é ele que declara palavras sobre ti. Te Isso te afirma. afirma, te dá uma Ah, direção e tal. E eu cresci sem essa voz, já fui me relacionar com o meu pai já mais adolescente, jovem. Então, muito desse cenário na minha mente não foi construído. E na Vika, eu fui me adequando ao que eu via as pessoas venderem. Como tu falaste. Tu falou assim, eu falava o que todo mundo tava falando, eu fazia o que todo mundo tava fazendo. Dentro da minha loja, eu não conseguia colocar 100% a minha identidade ali. Eu vendi, tal coisa tá na moda, então vou vender isso daqui que tá na moda. Tal loja tá vendendo tendências, tendência. tendências. Tal loja tá vendendo isso daqui, eu vou colocar isso daqui, mesmo que aquilo não tivesse nada a ver comigo. Nada a ver com o meu estilo, nada a ver com o que eu usaria, não. Eu vou colocar porque todo mundo tá vendendo. E muitas vezes, quando eu colocava aquela roupa pra vestir, eu me sentia totalmente desconfortável. Eu lembro que no último final de ano, eu coloquei uns vestidinhos, tubinhos super apertados. Porque tinha várias lojas vendendo, né? Tubinho pro Natal e tal, e pro fim do ano. E eu botei, meu Deus, quando eu vesti, eu disse, Senhor, Quem é essa quem é? pessoa? Não, como que eu vou dizer na igreja que aqui eu sou apenas um personagem, apenas estou vendendo um produto e lá eu ministro a adoração e aqui eu tô vestida com esse negócio. E aí eu disse, meu Deus, Senhor, me tira disso. Eu ficava em pânico, né? Em breve teremos Vika Moda Evangélica. E aí eu via que eu tava tentando me adequar a algo que não era meu. E tu percebe que eu falei que foi no início do ano que Deus começou a trabalhar muito comigo sobre a identidade. Era porque em dezembro, né, eu cheguei assim no estopim da falta de ser eu mesma dentro do meu negócio. E eu disse assim, Senhor, eu não quero ser uma pessoa dentro da minha loja e uma pessoa no ministério. Eu quero que as pessoas me identifiquem como a mesma Vika, porque em algum período da minha vida, na verdade, num longo período da minha vida, eu fiquei assim, Senhor, você me chamou só para o ministério ou você me chamou para ser uma empresária? Porque para mim não havia a possibilidade de ser as duas coisas. Sim. Então, ou em algum momento eu ia ter que abrir mão da minha loja para viver somente para o ministério, ou em algum momento a minha loja acabaria tomando mais espaço. E Deus falou assim, não, eu quero que você seja influente nas duas esferas e eu vou te dar ferramentas para que você seja influente nos dois lugares e que você pareça você nos dois lugares. Só que eu vou trabalhar a tua identidade. E aí, ao longo desse ano, Deus foi trabalhando a perfeição da minha identidade e a gente vai passar agora por um remolde da marca. E agora a gente vai usar um versículo base, que é assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifiquem as vossas boas obras, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E a marca vai ser brilhe a sua luz, que foi algo que Deus falou comigo. Vitória, brilha a sua luz. Não se pode esconder uma luz debaixo de uma mesa, debaixo de uma cadeira. A luz, ela é colocada num alto lugar. Então, não se importe se você brilhar. Porque, como tu falaste, Satanás, ele pegou a tua... te disse que tu era tímida porque Deus queria te usar na comunicação. E era a mesma coisa que Satanás fazia comigo. Olha, brilha pouco. Aqui, olha, te esconde um pouco mais. Vai para o lugar da autopreservação. Mas era porque Deus queria me colocar realmente em um lugar de brilhar. E brilhar não é um problema. Porque se você for cristão, se você levantar a bandeira com o nome de Jesus, você vai glorificar o nome de Jesus. Amém, eu creio também. E aí foi basicamente isso. Estou vivendo esse processo e estou muito animada agora com essa transição de marca. Acredito que vai ser... Eu quero que a minha loja também seja um lugar onde nós glorifiquemos escancaradamente o nome de Deus. Amém. Eu não quero que
eu sei que a Vika é crente, mas aqui a loja dela é algo normal. Não, eu quero que saibam que a Vika é crente e que lá nós realmente glorificamos o nome do Senhor através da nossa caixa, através do produto que as pessoas recebem. A gente já costuma fazer isso, né? Todas as roupas, elas já vão oradas e ungidas para as clientes. Senhor, olha, aquela mulher que está sofrendo de depressão, transtorno de ansiedade, aquela mulher que o marido dela não olha mais para ela, não enxerga mais ela com beleza, eu creio que agora, quando ela colocar essa roupa, o marido dela vai enxergar, ela vai ser curada. E assim, de alguma forma, de todas as formas, nós tentamos realmente expandir o reino de Deus através do nosso negócio. E agora eu quero fazer de uma forma ainda mais escancarada, porque eu acredito que é isso que Deus quer, realmente. Amém. Na arquitetura, para quem não sabe, eu sou arquiteta e na arquitetura não é muito diferente em relação à moda. A gente tem muitas vezes, né, muitas tendências que vão saindo por aí, a gente vê muitas casas usando muitas vezes as mesmas coisas, né? Uhum. E eu não acho que a tendência ela é algo ruim. Sim. Eu acho incrível, eu acho maravilhoso. Nada contra. Mas uma coisa que o cliente ele precisa entender e que a gente sempre quer que ele entenda é que a gente não tem como simplesmente fazer a casa dele cheia de tendências. Porque tendências são passageiras. Exato. Na moda, isso não é diferente, né? Então a gente vê essa moda muitas vezes cíclica. O que há, sei lá, 10 anos a oncinha estava em alta. E agora a gente tem animal print, assim, Sim. enlouquecidamente. Inclusive, minha papete aqui, gente, não sei se vocês estão vendo. Balonei. O balonê. Ontem eu tava no shopping com a Júlia, aí ela viu um vestidinho super fofinho, balonê. Aí eu falei, Júlia, me perdoa, eu não consigo, eu usei isso criança. Eu não vou conseguir vestir agora um vestido balonê, eu vou me sentir criança. Porque, sei lá, há 20 anos todo mundo vestia balonê. Exatamente. Então, a gente vê, né, isso indo e voltando, indo e voltando. E não é ruim. As tendências, elas não são ruins. Mas o que muita gente não consegue fazer, o que acontece na arquitetura, acontece na moda, acontece muitas coisas na nossa vida, é que a gente precisa olhar pra isso e falar, beleza, mas isso fala de fato comigo? Por exemplo, balonê não tem nada a ver com o meu estilo, mas, por exemplo, uma coisa que tá muito em alta é a camisa social, né? A Sim. gente tem visto muito, alfaiataria, nananana, o que faz muito parte do meu estilo. Então eu tô mais que aproveitando essa tendência, mas sem me perder naquilo que tá todo mundo fazendo. Exato. Então, às vezes, a gente vê na arquitetura, por exemplo, sei lá, tá todo mundo usando marca X, ou tá todo mundo fazendo uma iluminação, um revestimento em específico, beleza. Mas se aquilo ali não vai de acordo com a marca que a gente quer levar no nosso projeto, a gente não vai usar aquilo. Exato. É lindo, é maravilhoso para outras pessoas. Eu não sou obrigada a usar aquilo ali se não é o que eu quero transparecer, se não é a imagem que eu quero passar, não é o que eu quero comunicar nos meus projetos. E eu vejo que muitas vezes é nisso que as pessoas se perdem, sabe? Beleza, top as tendências, mas você não pode simplesmente ser levado por tudo aquilo que as pessoas falam. Exatamente. E, gente, se a gente for ser deixado levar pelo que as pessoas estão falando, a gente vai se perder. Hoje em dia, no Instagram, no TikTok, enfim, tudo vira tendência. Eu vejo, assim, nas coisas mais absurdas, que eu fico, gente, não é possível, sei lá, fulano de tal foi na Liberdade e comprou um bombom X, aí quando tu vê, tem uns 1000 influencers fazendo a mesma coisa, comendo o mesmo bombom, indo Exato. comprar o mesmo negócio. Gente, aí quando tu vê o conteúdo do teu Instagram, é a mesma coisa, é a mesma coisa. Gente, eu juro, é assustador. É assustador como as pessoas estão se perdendo. É verdade. Mas isso faz muito sentido também, aquelas do nada. Isso faz muito sentido também com o que a gente vive como país. Pessoas que não têm afirmação, pessoas que não sabem o que são e que só estão fazendo aquilo que tá todo mundo fazendo e falando aquilo que tá todo mundo falando. Exatamente. Não é em vão que talvez o nosso país seja um dos mais influenciáveis de todos. Se é um país que não tem a paternidade, não tem clareza da paternidade. Verdade. Enfim, e tudo isso faz muito sentido também. Mas em relação, do nada, em relação ao teu ministério, como é esse processo? Na verdade, eu acredito que o Senhor me fez. Eu já vivi muitos enganos dentro do ministério, né? Muito disso de ser apagada, de ser calada. Então, a Link, quando eu cheguei aqui na Link Church, foi um momento assim de restauração, de cura realmente na minha vida. Eu sempre falo assim, parece que eu me converti.
Me converti quando eu cheguei aqui. E eu lembro que sempre falavam assim, olha, quando eu pisei aqui, falava assim, olha, era a frase que era mais dita. Você vai ter que vai ter que se desconstruir. E aí eu dizia, meu Deus, que desconstruir, galera. Nasci na igreja! Nasci na igreja, crente de berço, que desconstruir. Vocês que têm que aprender comigo. E aí, altiva, né? Soberba. E à medida que eu fui vivendo aqui, eu fui vendo, caramba, Senhor, você quer me desconstruir mesmo. Porque não existe como você exercer o seu ministério e o seu chamado sem viver exatamente aquilo que o Senhor quer que você viva, sem falar exatamente aquilo que o Senhor quer que você fale. E quando eu cheguei aqui, eu carregava muitas palavras antigas, muitas verdades antigas a respeito de mim mesma, muitas palavras antigas, e Deus queria me entregar o novo. E Deus falava comigo, olha, eu quero que você cante e fale algo para esse tempo. Eu quero que você profetize algo desse tempo. Então você precisa calar mais a sua boca e ouvir mais aquilo que eu tenho para dizer. E nesse tempo, quando eu cheguei aqui, eu disse assim: eu preciso ficar um tempo no banco e preciso ouvir mais o Senhor. E nós ficamos um tempo apenas ouvindo aquilo que Deus estava falando, observando aquilo que Deus estava fazendo, vendo qual era o ambiente que Deus estava nos inserindo. E eu disse assim: Senhor, eu quero estar inserida nesse mover, eu quero estar inserida nesse ambiente, eu quero que você me ajuste nesse local, porque quando eu pisei aqui, Deus falou assim: essa é a sua igreja. Essa é a sua casa. No primeiro dia que eu pisei aqui e falou outras coisas também. E Deus falou, eu acho que é importante falar isso. Deus falou assim: todas as palavras que eu tenho para você a respeito do ministério de louvor e adoração vão se cumprir aqui dentro dessa igreja. Só que quando eu cheguei aqui, a gente só tinha um carrom, 2 microfones, uma guitarra, e a gente não tinha mais nada. E um teclado que às vezes tocavam, às vezes não tocavam. A gente não tinha estrutura de ministério de louvor, de nada. Quando Deus falou, olha, todas as palavras que eu tenho pra você a respeito de adoração, você cumprir aqui, eu fiquei assim. Eu preciso de ao menos uma bateria, Você Senhor. tipo assim, você tem certeza, baby? Eu tô delirando, eu realmente tô escutando isso. E hoje a gente vive um cenário de adoração totalmente diferente. É verdade, eu não lembrava. A gente não tinha telão, a gente só tinha uma cruz. A gente não tinha nada. A gente realmente não tinha bateria. A gente não tinha bateria, a gente não tinha nenhuma estrutura aqui. Então, Deus me falou algo que era totalmente oposto àquilo que eu estava enxergando. Totalmente oposto com o cenário. Olha, as palavras vão se cumprir aqui. Eu disse, então, vamos junto, né? Porque não tá ornando com o que você tá falando. E hoje, vivendo esse cenário aqui na igreja, no ministério de louvor e adoração, realmente rompendo, eu digo, realmente, Senhor, você é fiel às suas palavras. Quando a gente viveu o revival culture na rua, indo levar a cultura de adoração, a cultura de profético da Link, foi muito das palavras de Deus se cumprindo realmente na minha vida. Então, relacionando ao ministério, essa questão de identidade, eu acredito que quando eu pisei aqui, Deus começou a tirar a antiga Vitória, cheia de velhas palavras, de velhas verdades, na verdade, carregada de mentiras, e disse assim: agora eu vou tirar todas essas escamas e eu vou mostrar quem você realmente é, para que você consiga fluir da forma que eu quero que você flua, para que você consiga ministrar o que eu quero que você ministre, para que você consiga falar aquilo que eu quero que você fale, para que você cante realmente as minhas verdades no seu coração. Amém. E não aquilo que todo mundo tá cantando. Ai, se todo mundo tá lançando música de Cordeiro de Deus, eu quero que você fale de Cordeiro de Deus. Não, a gente não sabe qual é a verdade que Deus quer que nós cantemos dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade. Então, Deus tem falado muito isso comigo e eu realmente, desde que Deus falou assim, sai desse lugar da autopreservação, eu rompi. Antes, eu realmente... eu ficava preocupada com, como eu falei, com o que as pessoas iam pensar, de como eu ministrava, do que eu falava, de como eu me prostrava, de como eu me jogava. E desde que o Senhor falou assim, sai desse lugar, eu me
entreguei totalmente. Eu disse assim: Senhor, eu vou te adorar à medida que nós já ficamos em um culto de um momento de louvor de 50 minutos apenas numa música. Cantando ao Senhor apenas uma música, porque eu estava extravasando todo o meu coração ao Senhor naquela música. Antes eu me preocupava muito, não, a gente tem que levar as 3, as 4 músicas aqui, porque o culto dita assim. Mas, na verdade, eu disse, não vou mais me preocupar com isso. Eu vou realmente entregar a minha adoração ao Senhor, Ouvir o porque o que Espírito, né? importa Estar é o que ele disponível. pensa, exatamente. O Espírito Santo diz que eu devo continuar aqui, então eu vou continuar, ainda que alguém diga, poxa, já tá chata essa música. Mas se o Senhor quiser continuar sendo adorado com aquela música, nós vamos permanecer nessa música e nessa nuvem. E eu tenho me desenvolvido mais ou menos dentro desse cenário, na liderança também. Eu carregava uma mentira de que eu não tinha chamado para ser líder. Jamais. Eu dizia toda vez, Christian, tu vai ser o líder e eu vou ficar aqui nos bastidores só trabalhando. Esse negócio de liderar, pra mim, eu dizia, não, isso não é pra mim. E quando a gente assumiu a Link nas Casas e assumiu o Ministério de Louvor, mas eu especificamente dentro da Link nas Casas, eu rompi nessa liderança, assim, de realmente me desdobrar em discipulado, me desdobrar em amor, em atenção, em realmente entregar tudo de mim, sabe? E saber, conseguir enxergar que eu conseguia sim direcionar as pessoas, porque eu dizia, olha, eu não consigo direcionar. Eu falava, esse negócio de, Christian, direcionar, dizer, instruir como é que a pessoa deve fazer. Não, eu prefiro ser instruída. Eu prefiro ser direcionada. E estar ali direcionando e cuidando das pessoas e realmente dando um norte para a vida das pessoas que estão comigo, que estão sendo lideradas por mim, pelo Christian, também foi um romper na minha vida. Mais uma mentira de Satanás que eu lancei fora. Desde que a gente entrou aqui, foram muitos processos que eu vivi a respeito de tirar as figurinhas que Satanás pregava na minha vida. Amém. Eu quero declarar pra você que tá vendo isso, eu quero declarar na sua vida que pra cada mentira de Satanás que você sem querer abraçou e que talvez você caminhe, existe uma verdade de Deus que vai te libertar. Então, de verdade, todas as vezes que você encontrar algo que não faz sentido com o evangelho, leve pro Senhor, porque ele vai ter uma verdade pra te libertar desse lugar. Né, Vika? É isso aí, exatamente. Então, dá um conselho pra quem tá passando por esse processo, pra ajudar essa pessoa que tá vendo e falando, meu Deus, eu acho que eu preciso me encontrar, que eu não me encontrei. Eu vou te dar um conselho. A primeira coisa que eu acho que você precisa fazer é orar ao Senhor. O Senhor, ele tem uma verdade perfeita para você. Ele tem uma realidade perfeita para você. Ao longo da nossa caminhada, nós vamos recebendo muitas mentiras, mentiras de autoridades, mentiras até mesmo dos nossos pais, dos nossos professores, de líderes que nós já tivemos nas nossas vidas, e essas pessoas vão lançando mentiras sobre nós e nós vamos tomando isso como verdade. Mas o Senhor, ele tem uma verdade perfeita a seu respeito. Se alguém diz que você nasceu para ser um derrotado, se alguém diz que você nasceu para ficar por debaixo dos panos, Deus tem uma verdade sobre você, de que você nasceu para prosperar, que você nasceu para ter sucesso, que você nasceu realmente para romper. E eu queria falar algo que dentro da igreja mesmo a gente vive esse cenário de, por exemplo, eu tô aqui na intercessão, por exemplo, eu oro pelas pessoas, eu libero palavra sobre a vida das pessoas, mas o que eu queria mesmo era estar no ministério de louvor. O que eu queria mesmo poxa, eu queria tocar alguma coisa, eu queria cantar, e muitas vezes a gente, por querer estar em um outro lugar, acaba se distraindo e esquecendo de se deixar ser aperfeiçoado pelo Senhor naquilo que o Senhor nos entregou. Eu não sei se eu tô conseguindo ser clara. É que muitas vezes, por exemplo, eu já estive no Ministério de Louvor e eu cantava e era incrível, amém? Só que eu dizia, poxa, mas eu queria ser pastora. Eu queria pregar. Amém, se isso for de Deus. Mas eu passava tanto tempo pensando nisso, achando isso mais legal, que muitas vezes eu
esquecia de deixar Deus me aperfeiçoar no meu dom. E às vezes, como a palavra de Deus diz, nós somos um só corpo, mas com muitos membros. Então, eu acho que a gente pode parar para se olhar se a gente não é uma perna querendo ser braço. E esquecendo de exercer a nossa função de perna, que é a função perfeita que o Senhor nos deu. Às vezes você é uma mão querendo exercer a função de um olho. E muitas vezes você não explode porque você está preocupado, tentando ser algo que Deus não chamou você para ser. E aí você se frustra, se achando um peixe fora d'água porque você não está vivendo aquilo que Deus quer que você viva, porque você está distraído. Então, assim, que nesse tempo o Senhor venha redobrar a sua atenção para aquilo que Ele quer que você seja. Que o Senhor, nesse tempo, tire a escama dos seus olhos. Que o Senhor tire o engano dos seus olhos, dos seus ouvidos e faça você enxergar aquilo que Ele chamou você para ser. Se você foi chamado para ser uma mão, ou relacionando ao nosso ambiente, se você foi chamado para intercessão, que você receba de Deus as melhores ferramentas e as maiores ferramentas para ser um intercessor. Se você foi chamado para recepção, que você receba de Deus as ferramentas perfeitas para exercer o seu chamado na recepção. Se você foi chamado para adoração, para o ministério da palavra, que você receba as ferramentas de Deus perfeitas para esse ministério. Ore, jejue, entenda o que Deus tem para você nesse tempo, e eu tenho certeza que você vai ser uma bomba atômica nessa cidade e no nosso país. Uau! Amém! Amém. Se isso não animou seu espírito, eu não sei mais o que pode te animar, gente. Amém. Fica muito obrigada por esse tempo incrível. Foi incrível te receber, foi incrível o nosso papo, de verdade. Me identifiquei muito. Eu tô assim, olha. Você é sempre muito bem-vinda aqui. Amém. E, de verdade, foi incrível te ouvir. Muito obrigada por esse tempo. Muito obrigada, Ló. Gente, e se você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, mandar aqui um comentário. Se você também, se esse podcast falou com você, volta lá nos outros. Eu tenho certeza que tem outros que vão falar com você também. A gente tem tido tempos incríveis aqui e, particularmente, eu mesmo saio muito ministrada. Eu saio, assim, realmente ouvindo o que o Senhor tem feito na vida das pessoas e tenho saído muito animada de cada um deles. Então, não perde tempo, ouve o que as pessoas que são líderes aqui nessa igreja têm para falar com você também. Amém? Eu tenho certeza que vai te edificar. É isso, pessoal. Eu espero você no nosso próximo episódio. Não perde. A gente se vê por aqui. Tchau, tchau!